Muito bom dia, 11 horas 30 minutos, Jornal da Câmara, eleições 2012 começando e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeitos de Jaú, hoje é a vez de Antenor Zago. Jornal da Câmara está no ar. Muito bem, mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua companhia e pela sua confiança aqui com a gente na TV Câmara. Lembrando, a gente está transmitindo essa edição do Jornal da Câmara pela TV, no canal 99 da NET e também pela internet. Essa edição do Jornal da Câmara será reapresentada hoje às 18h30, conforme todas as outras entrevistas com os candidatos a vice e a prefeito da cidade. Hoje a gente vai conversar com o Antenor Zago. Antes de mais nada, Zago, obrigado pela sua presença e é uma honra poder entrevistar, afinal de contas, a história do jornalismo jauense. Você faz parte ou o jornalismo passa por você, né? A história do jornalismo. Olha, obrigado sou eu quem o disse. E a honra é toda minha. Pode ficar tranquilo que eu sou o entrevistado que recebe as honras do convite que recebeu. Muito bem, agora sim vamos para a parte política do jornal. Antenor Zago é natural de Dois Córregos, tem 75 anos, ensino médio incompleto, aposentado e radialista. Neste ano de 2002, ele pleiteia o cargo de vice-prefeito de Jaú pela coligação Jaú Merece Mais, formada pelo PPL e o PSB, que tem à frente o candidato Carlos Ramos, o Cacai. Zago, para a gente começar, fale para a gente um pouquinho, conte para a gente a sua ligação com a política. Afinal de contas, você já foi vereador, né? Venceu algumas vezes, perdeu em outra oportunidade. Fale para a gente a respeito da sua história política. Bom, eu sou um político, mais ou menos apolítico. Que história é essa de político apolítico? É que eu entrei na política à época em que o Valdemar Bauab me intimou a ser candidato a vereador. E me fez candidato a vereador e fui eleito. 2 vezes, por sinal, fui eleito. Eu não tinha pretensões políticas nessa época, porque eu já houvera, no passado, tido chance de ser candidato a prefeito. Mas eu não quis, porque, na verdade, o que eu sempre quis, prioritariamente em minha vida, foi honrar a minha profissão de radialista, de repórter. Como hoje eu sou um homem aposentado, eu posso fazer política sem o compromisso que o radialista do passado teve. Então eu estou na política mais ou menos por acaso. Mas eu estou feliz fazendo política? Estou. Por quê? Porque quem está na política, sentindo-se homem de bem, tira a chance do malandro de ter vez na política. Considero que toda pessoa de bem, consigo mesma e com as leis do país, todas essas pessoas devem fazer política partidária, sim, para tirar a chance dos malandros, dos profissionais da política, que desgraçadamente são muitos. Zago, você participou dos dois lados, né, da política, como político e cobrindo a política. Isso ajuda na hora de fazer política? Como repórter? Isso. Você participou da política como repórter e como político. Isso ajuda na hora de exercer a função política, a função pública? Olha, eu fui eleito, aliás, o atual prefeito, Dr. Oswaldo Franceschi, que eu respeito bastante, como um grande médico que é, como pessoa decente que é, eu o apoiei no pleito em que ele se elegeu. Votei nele, fiz discurso em favor da candidatura dele e fiz meu trabalho na TV local, de onde estou afastado por conta da legislação eleitoral. Por que eu não estou formando ao lado, perfilando com ele na política desta campanha? Simplesmente porque a gente tem o direito de mudar de ideia em relação no julgamento que faz ao sucesso ou insucesso do governo. Não gostei do governo. Não gostei do governo. Fui convidado a ser
assessor do líder do senhor prefeito. Exerci essa função até o momento que o grupo pediu o cargo, que foi no dia 31 de maio que passou. E eu que cumpri com honra a função de assessor do líder do senhor prefeito municipal, devolvi o cargo tranquilamente. Por quê? Porque eu me sentia bem fazendo o meu trabalho independentemente de partido político. Eu não sei se, diante do microfone, cumprindo a obrigação profissional, se o homem de bem consigo mesmo, com a sua consciência, deve temer alguma consequência. Eu nunca tive esse receio, porque eu pautei a minha vida profissional no microfone como homem pugnando pela justiça. Esta a minha preocupação sempre foi. E é por isso que eu estou aqui, para fazer justiça comigo mesmo, que eu deixei o conforto da minha vida para correr ruas com o Cacai, o Carlos Ramos, bater de porta em porta, ir nas fábricas, pedir voto para ele. Vocês estão fazendo isso, Estamos né? fazendo isso. Vocês estão madrugando pela cidade. E sentindo uma magnífica, extraordinária recepção de quem não tem rejeição, nem ele nem eu. Não senti, não percebi, em momento algum, a menor rejeição. Isto é muito importante. Zago, como é que você vê o papel do vice-prefeito na administração, no caso de vocês sendo eleitos? Como é que você vê a sua função no executivo? Existem dois tipos de vice. Um que é vice mesmo, que fica em casa vendo, esperando o mundo acabar em barranco para ele morrer encostado. Esse é um tipo de vice. O outro é o que faz parceria. E eu sou o do segundo tipo. Eu quero fazer parceria com o Cacai. Aliar os conhecimentos que ele possui, como especialista em política que ele é. E a minha experiência, porque faz mais de meio século que eu acompanho a política de Jaú, desde Zezinho Magalhães até hoje. Nunca me ausentei da política de Jaú, exceção de uns poucos anos em que estive em Lins, cumprindo a minha obrigação de jornalista, mas estando morando em Jaú, votando em Jaú, eleitor em Jaú sempre. Então eu quero ser um vice ativo, dinâmico, presente, agindo com o prefeito, para que esta cidade restaure o orgulho de ser jauense. E nós estamos percebendo que isso está mais ou menos em baixo astral. Zago, o Cacai, o Carlos Ramos, né, o candidato a prefeito da sua coligação, nos últimos 4 anos principalmente, foi muito crítico em relação à atual administração, né? Ele participou de todas as 6 que aconteceram em relação ao executivo. Como é que você analisa tudo isso que foi feito pelo Cacai? Toda vez que o Cacai se insurgiu contra algo errado, algo mal posto, algo mal digerido, ele teve a coragem, a grandeza de espírito, a grandeza moral, a grandeza cívica de ir à tribuna e dizer: isto está errado, isto não está certo. Essa grandeza é que me aproximou dele. Porque eu estive 8 anos ouvindo na Câmara Municipal e vendo no recinto a conduta dos senhores vereadores. Ele foi, indiscutivelmente, o paladino da justiça, o bastião contra as injustiças. Trabalhou pelo acerto, pela política produtiva, que constrói, que edifica. Isto me fez fã, admirador do Carlos Ramos, quando recebi honrosamente o convite, que eu nunca pensei que fosse receber. Eu não era nem candidato a vereador. Eu estava com ele desde o primeiro... Eu sou um dos primeiros a me filiar no PPL. Não sou o primeiro, mas sou dos primeiros a me filiar no PPL ao lado do Cacai. Porque eu via nele a maior revelação da política de Jaú na última década. Vi nele, vi isto.
e falei, este moço tem prestígio, esse moço merece apoio, esse moço tem cabeça, esse moço é importante na vida pública de Jaú. Afinal, aleluia, apareceu alguém para dizer basta de tanta coisa que nós precisamos mudar nesta cidade. A gente viu, o Cacai, como eu disse, participou de boa parte, se não de todas as denúncias que foram feitas ao Executivo. Como é que você analisa essas denúncias, Zago? Tudo que a Prefeitura enfrentou, afinal de contas, nada foi sem fundamento, porque todas, pelo menos, foram encaminhadas ao Ministério Público. O problema é esse governo foi... Eu disse a você que eu apoiei o doutor Oswaldo no começo, ele foi eleito com o meu voto, não me deve satisfação nenhuma por causa disso, nada. Eu cumpri a minha obrigação de cidadão, como estou cumprindo hoje, a do nosso amigo Carlos Ramos. Mas você perguntou exatamente? Como é que você analisa essas denúncias? As denúncias. Né? As denúncias especificamente, tudo que foi feito... As denúncias... Porque, afinal de contas, elas não foram infundadas, porque todas, pelo menos, foram encaminhadas ao Ministério Público. É que o Cacai não teve, na Câmara Municipal de Jaú, em momento algum, um contestador à altura. Nunca teve. Ele denunciava. E o governo, o status quo dominante, se calava o tempo todo. Isto até poderia parecer que ele estivesse a criar fatos, que na verdade ele nunca criou fato algum. Ele os analisou, ele os apresentou como coisas que mereciam a intervenção da própria Câmara, se a Câmara tiver... Aconteceu às 6, os 2 pedidos de 6, deram no que deram, em pizza. Encaminhou para o Ministério Público, que aguarda ainda definição de algumas coisas. Mas a conduta dele foi irrepreensível ao analisar a questão da linguiça, ao analisar a questão dos quadros, das luzes digitais, ao analisar a questão do Lego. Numa palavra, a exorbitância de gastos públicos, que este é um dos ralos piores que nós temos em Jaú. A exorbitância dos gastos sem priorizar esses gastos. Daí a razão pela qual a Prefeitura padece de um mal muito grande. Não ter dinheiro para fazer uma simples ponte em cima do córrego dos Pires. Zago, é fácil administrar sem ter esse tipo de problema, enfrentar esse tipo de problema? Bom, é fácil quando você está determinado. Quando você é determinado a realizar um trabalho sem fazer bico. Este é um dos pontos altos do programa de governo do Cacai. Ele não está indo para a prefeitura para fazer bico, nem para atender uma vaidade pessoal, nem eu. Nem eu. Ele está determinado a ser prefeito da cidade para governar 24 horas por dia esta cidade. O prefeito tem que estar atento dia e noite, domingos, feriados, todo o tempo. Porque ele é o gerente da maior empresa do município, que é o próprio município. Não é só a cidade sede. A cidade termina no alto da Ana Claudina, mas continua depois, como município na zona rural, que tem os seus problemas e que encara as suas dificuldades. Nós precisamos governar Jaú 24 horas por dia e não fazer bico, como lamentavelmente vem acontecendo. Você acredita num tipo de administração participativa, a população participando mais dos problemas e da resolução desses mesmos problemas da cidade? Quando você fala em população e quando você fala em administração participativa, eu estou pensando que você esteja se referindo aos homens que encabeçam, que lideram a cidade, na indústria,
no comércio, na lavoura, na educação, na segurança. Os líderes da cidade. Com eles, eu sou a favor de que você se sente tantas vezes quantas sejam necessárias para participar com eles do progresso da cidade. Porque o empresariado carece do apoio do município. Porque é o prefeito que tem a caneta na mão para definir rumos da política que o município pretende. É desenvolvimentista. É uma cidade que quer se tornar moderna, em tempos de cibernética, de robótica, de internet. É isso que nós pretendemos fazer de Jaú uma cidade cheirosa, perfumada, limpa, decente, que você tenha orgulho de receber um visitante. O que é que você quer como governador, como prefeito? É isto? Bom, então você tem que participar com todos. Todos fazem parte de um mesmo esquema. É só convocá-los, que ninguém se negará a trabalhar para o Jaú. Esta é uma parceria que tem, que precisa e que deve ser feita desde o primeiro dia de governo do nosso professor Carlos Ramos. Zago, você falou agora em primeiro dia de governo. Vamos começar a falar um pouquinho a respeito do plano de governo e principalmente do que você acredita que vai funcionar na cidade caso vocês sejam eleitos. Dos pontos do plano de governo fala em continuar as coisas que estão dando certo. Isso é meio difícil de se ver, porque geralmente o político ele desfaz o que o outro fez para falar que foi ele que fez. E vocês dizem aqui que pretendem continuar o que está dando certo. Tem coisa dando certo na cidade? Tem coisa. Afinal de contas, o governo, por mais omisso que tenha sido, por mais problemático que tenha sido, realizou coisas interessantes. Claro, evidente. Isso aqui, no plano de governo, no nosso plano de governo, está aqui. O plano de governo do candidato a prefeito de Jaú, Carlos Ramos, parte do princípio que na administração pública se deve buscar estabilidade, continuidade de programas e ações que estejam dando certo. Tem coisa boa? Tem. Por exemplo, nós estamos diante da perspectiva da USP se fixar, se implementar em Jaú. Tem que abraçar essa causa e facilitar no todo o máximo possível para a sua implementação definitiva entre nós, a fim de que um dia ela venha se transformar num campus universitário em Jaú. Tem que fazer isso? Tem. Claro. Os projetos que estão sendo imaginados dentro do PAC, precisa botar em execução. É evidente, claro. Agora, tudo aquilo que não está ainda acontecendo, nós temos que trabalhar para acontecer. Uma dessas coisas, por exemplo, seria a redução, vocês falam aqui no plano de governo, em redução imediata de 40% do número de secretarias e cargos comissionados. Isso é ponto de honra. Nós somos uma cidade que tem quase 300 cargos de confiança. O Brasil padece dessa tragédia, que é o puxa-saquismo, que é a ajeitação política para cabos eleitorais. Meu amigo, quando é que Jaú precisa de 300 cargos de confiança? Então você vê que nós precisamos. Esse ralo tem que ser tapado. Tem que ser tapado esse ralo, reduzindo o número de secretarias. O Cacai sabe quantas. Eu não vou entrar nesse campo. Nós temos que reduzir o número de secretarias. Temos que reduzir o número de cargos de confiança. Temos que reduzir o número de prédios alugados para funcionar a secretaria A, B, C, D, departamento disso e daquilo. Nós precisamos, afinal de contas, respeitar o dinheiro da população. Não faz muito tempo, o orçamento de Jaú era de 50 milhões. Hoje passa de 200 milhões. E aonde foi parar esse dinheiro todo? Que nós não temos um dinheiro para comprar, para fazer uma pequena ponte, como eu já falei. Aonde está esse recurso? Está sendo gasto, mal gasto.
cabe ao prefeito, é obrigação do prefeito administrar cada centavo. Para isso, como é que faz? O que está sendo feito. O que é que está sendo feito? Quantas são as coligações que formam com o PPL? Só uma, o PSB. Um partido. Só. Por que nós não temos 7, 8, 10? Simplesmente porque cada coligação é um número de cargos. É um número de cargos. É uma barganha, ou é uma breganha, como se diz vulgarmente. Cada coligação, eu te dou apoio se você me der 10 cargos do primeiro escalão, 20 cargos do segundo escalão. Eu te dou apoio se... chega disso, chega disso. Nós estamos na luta quase sozinhos. PPL, e eu estou no PPL, não é porque PPL, é bonito falar PPL. Eu estou no PPL porque é o Partido da Pátria Livre. Livre de sujeira, livre de achaques, livre de maracutaia, livre de podridão, livre de corrupção. A gente tem que começar de alguma forma e estamos tentando começar por Jaú. Então não precisamos ter uma dúzia de partidos coligados conosco. Porque na hora H, um governo que queira se compor com tanta coligação vai ter que fazer tanta abertura, vai ter que abrir mão de... É melhor a gente ganhar a eleição, Boni, e depois falar, olha, eu preciso dos melhores técnicos. Estejam eles onde estiverem. Não interessa se eles estão no partido A, B, C ou D. Não interessa, não importa. O que nós queremos é que os melhores homens e mulheres, inclusive os que estão no governo agora, para não fazer o que aconteceu há 3 anos e meio atrás, quando foram mandados embora tantos valores que não deveriam nunca ter sido mandados embora. Isso não pode acontecer mais, Boni. Nós então estamos mais ou menos sós por desejo próprio. Nós queremos estar livres de pressão, de tantos partidecos querendo isso e aquilo depois. Jaú não merece essas coisas. Jaú, como diz a nossa legenda, merece mais. Mais respeito com o dinheiro da população. Zago, vamos falar aqui da saúde. O plano de governo do PPL também propõe que o secretário da saúde não seja um médico gestor da saúde. Claro. Nisso, vamos emendar aqui essa revisão que vocês sugerem do convênio também com a Santa Casa. Bom, primeiro, eu falei tantas vezes no meu programa de jornalismo, o secretário da saúde não deve ser médico, porque médico não pune médico. Médico não fica pegando no pé do seu colega. É cultura da atividade. Então nós temos que ter um gestor, um profissional, seja ele tudo, qualquer coisa, desde que seja um especialista, não médico. Não médico. No que respeita ao convênio com a Santa Casa, é importante manter o convênio? Sim, senhor. Mas peraí, o convênio começou com 50 mil, 100 mil, hoje está com 600 e cacetada, e tudo continua do mesmo jeito. Nada mudou, nada melhorou. O que está acontecendo? Peraí, até onde isso vai ser assim eternamente? Não, vamos sentar e conversar melhor. Se encaixaria no mesmo exemplo que você acabou de dar do orçamento da prefeitura, né? Que era 50 milhões, passou para mais de 200 e... Então, a Santa Casa, não adianta a Santa Casa, cada pouco está pedindo mais, e mais, e mais, e tudo continua la stessa coisa. Não, é preciso botar um basta nisso. Vamos acertar, vamos conversar, vamos direitar essa situação. Posto de saúde tem que ter mais atividade. Eu te pergunto, os postos de saúde fazem o quê? Além de dar vacina. Hoje? A população tem que aprender. Se eu posso responder. Bom, tudo bem. Tem que ser revisto isso? Sim, senhor.
Tá certo, Zago. Eu vou responder essa pergunta. Eles dão diclofenaco para a população. Vamos lá, Zago. Na habitação, vocês prometem diminuir em 50% a deficiência da habitação, que daria mais ou menos a construção de 5.000 novas casas. Existe a possibilidade disso ser colocado em prática, Zago? E como? Bom, atualmente nos falta, e esta é uma outra luta que nós temos que superar. Atualmente nos falta um deputado estadual e um deputado federal. Jaú, historicamente, brinca de votar. Se não brinca de votar com o prefeito, brinca de votar com o deputado. E dá 500 votos para o Zé dos Anzóis, porque ele tem um tio aqui em Jaú. Dá 200 votos para o... Dá 3.000 votos para o Tiririca. Isto é falta de seriedade. Aliás, a lei eleitoral é uma pantomima. Por quê? Deveria ser livre o voto. Livre. Vota quem quer. Não ser obrigatório. Porque sendo obrigatório, o pessoal cumpre a obrigação de votar como um castigo. Aí vota no Tiririca. E vota... Bom, nós temos que mudar isso, de alguma maneira, de alguma forma. Eleger gente nossa, estadual, federal. Esses nossos futuros representantes têm que existir junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para trazer todos os recursos que nós carecemos e fazer não as 5.000 casas de que nós precisamos, mas, se possível, fazer mais até. Mas aí, Zago, já não é... Já não é, já mas passou. Mas não é até um problema, aí em relação à eleição de deputados, é um problema da política local, porque daí todo partido quer lançar candidato, ou seja, tem 20 candidatos para uma cidade com nem 100.000 eleitores. Nós precisamos... Olha, nós temos eleitores para eleger federal e estadual. Sim. Quando nós fomos à rua fazer, eu, Antenor Zago, fui, a pedido de alguns empresários da cidade, doutrinar o povo de Jaú para que entenda que precisa votar em gente nossa, em candidatos nossos. Nós elegemos o Tófano e quase elegemos o Oswaldo Franceschi. Quase. Faltou alguns votos. Infelizmente, o povo ainda não entendeu que precisa votar em gente nossa. Então, esse negócio de fazer, não é só casa, construir casa. Construir casa faz parte de um projeto ambicioso. É o túnel do Maria Luísa IV. Tem que fazer aquilo. Aqueles buraquinhos sem vergonhas feitos há um século para passar boi, para passar cavaleiro. Tem que mudar aquilo. Mas tudo isso, nós precisamos de gente nossa lá. Então, o projeto nosso é eleger hoje o nosso Cacai prefeito, eleger uma boa Câmara de Vereadores, idealista, comprometida com o bem, comprometida com Jaú. Não pode existir nunca, como existe em Jaú, desgraças como a escola do Senai, que não saiu até hoje. Estamos correndo o risco de perder essa escola. Vocês falam aqui no plano de governo de garantir a área para construção. O nosso plano é muito ambicioso, Boni. O nosso plano é muito ambicioso. Nós queremos uma Jaú modificada, transformada. Uma Jaú que se rivalize com as cidades que passaram à nossa frente há muito tempo. Você vai aqui em Botucatu, eles têm o 190, nós perdemos. Eles têm a Polícia Federal de Pequenas Causas para resolver os problemas dos aposentados. Nós não temos. Eles têm guarda municipal que cuida da fiscalização, que cuida da segurança. Nós não temos. Nós temos que mudar isto tudo. O projeto é muito grande, é muito amplo, é ambicioso. Nós não estamos aqui apenas para falar, vamos melhorar a educação, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a segurança. Tudo isto é óbvio, é o óbvio ululante. O que nós queremos é mudar Jaú, transformar Jaú, a mentalidade do povo de Jaú, crescer em todas as esferas, em todas as áreas.
E só tem um jeito, elegendo o Carlos Ramos. Porque se isto não se der, meu amigo, se isto não se der, é melhor você pegar o seu microfone e trabalhar no outro prefixo. Zago, só para a gente terminar aqui, uma última pergunta. O plano de governo fala também na construção de um centro administrativo fora aqui do centro da cidade, para valorizar outras áreas do município, desafogar o trânsito, que hoje a gente sofre muito aqui no centro da cidade. Vai ser feito isso como, Zago? Bom, o atual governo desejou fazer algo parecido quando alugou o Hospital São Judas Tadeu. Tentou, foi uma tentativa interessante. Eu avalio como uma ideia frustrante no São Judas, porque o São Judas não se apresta a esse tipo de concentração de administração pública. Não. Ele é um prédio cheio de problema, já gastaram uma nota grande para melhorar aquilo, mas vai lá em cima, no terceiro e quarto andares, vai ver como é que está aquilo. Eu já fui. Está tudo trancado, ninguém vê nada porque é impossível ver alguma coisa. Tá certo, Zago. Então, criar o centro administrativo na periferia, eu tenho uma impressão que não é exatamente a principal prioridade, não. Mas era importante que isto venha acontecer. Assim como fazer uma rodoviária na periferia, etc. Zago, 40 segundos para você, fique à vontade, a sua câmera é essa, para falar com o eleitor jauense. Fala com o eleitor jauense dizendo, eu voto no Cacai, eu estou com o Cacai, porque ele tem muito do jogo de cintura do Alfeu Fabris. Ele tem muito da impulsividade administrativa do Jarbas Faraco. Cacai tem muito da voluntariedade, da impulsividade, do desejo de realizar de Valdemar Bauab. O Cacai é um homem que sintetiza as melhores virtudes dos melhores administradores que passaram por Jaú. É por isso que eu voto nele. Zago, muito obrigado. Eu preciso fazer essa pergunta para você. Eu peço que você responda apenas com um sim ou não. Você é contra ou a favor da emancipação do distrito de Potunduva? Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Tá certo, Zago. Muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, viu, Zago? O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. A gente volta já já com mais notícias para vocês. Até já. Viagens, férias, lazer. Turistas de qualquer origem, antes mesmo de fazer as malas, já devem se preparar para uma das mais ricas e transformadoras experiências humanas. A do contato com comunidades e ambientes diferentes daqueles onde vive. Nessa oportunidade, o viajante se torna um agente transformador, que tem a responsabilidade de contribuir com o bem-estar das sociedades que o recebem, com a conservação da natureza dos locais visitados e das diferentes culturas. E com atitudes simples, é possível respeitar o meio ambiente antes, durante e depois da viagem. Pense verde. Planeje tudo. Antes de viajar, procure todas as informações possíveis sobre o destino escolhido, atrativos naturais, culturais e históricos, e também sobre as comunidades que ali vivem, bem como sua cultura e o ambiente natural da região. Pense bem onde vai ficar e como vai chegar até lá. Procure meios de transporte e hospedagem que se preocupem com a conservação do meio ambiente. Na bagagem, leve o mínimo necessário, nada de excesso de peso. Assim, você reduz a emissão de gases causadores do aquecimento global. Tanto para um fim de semana, como para uma viagem mais longa, escolha a acomodação que respeite o meio ambiente e as comunidades locais. Aventure-se, aproveite para andar a pé ou de bicicleta e use transporte público sempre que for possível. Conhecer as comunidades locais é uma experiência enriquecedora. Seja cordial, aproxime-se, interaja, valorize seus saberes e fazeres, sempre respeitando a cultura e as suas tradições.
Não leve nada do ambiente natural que visitar e traga de volta todo o lixo que produzir. Viu alguém vendendo animais silvestres? Não compre, denuncie. Prefira admirá-los no seu ambiente natural. Na hora das refeições, vale a pena provar sabores locais. Aliás, consumindo produtos da região, você fortalece a economia local e todas as iniciativas comunitárias de geração de trabalho e renda. Atenção nas suas escolhas. Busque valorizar o artesanato e promover os talentos locais. Mas cuidado com produtos que envolvam espécies silvestres. Você pode levar para casa 2 tipos de lembranças: as materiais, que adquiriu de forma consciente, e as que leva na memória, as pessoas, paisagens e os momentos únicos. Se você ainda não conhece ou não faz parte de nenhuma causa socioambiental, por que não começar agora? Compartilhe com amigos a sua experiência verde e dê dicas de como contribuir para a conservação do patrimônio natural e cultural. Embarque nessa! Junte-se à campanha Passaporte Verde, uma iniciativa global pelo turismo sustentável. Acesse o site da campanha, leia o guia e dê novas ideias para o passaporte pelo e-mail. Campanha Passaporte Verde. Turismo sustentável por um planeta vivo. Governo Federal. Jornal da Câmara de volta, meio-dia, quase 10 minutos. A gente vai ver agora uma notícia, uma matéria feita pelo governo do estado, falando a respeito do aumento da inclusão de deficientes físicos no mercado de trabalho. Garantir a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é o objetivo da Lei de Cotas, que completou 21 anos nesta terça-feira. Hoje, 26 mil trabalhadores com deficiência já estão empregados no estado de São Paulo. Só no governo do estado nós contratamos 9.206 trabalhadores. E nós temos um desafio, rapidamente passar de 50%. E ser o primeiro estado do Brasil com o maior número de pessoas com deficiências contratadas. Para isso, um grande esforço de qualificação profissional. Nós estamos aumentando as vagas do Via Rápida, onde os trabalhadores podem fazer o curso em um mês, no máximo em 2 meses, recebem uma bolsa para fazer o curso e rapidamente se empregam e podem trabalhar. A lei prevê cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho e estabelece que toda empresa com mais de 100 funcionários deve destinar de 2% a 5% dos postos de trabalho para pessoas com deficiência. Criamos aqui um mutirão hoje para aumentarmos ainda mais fortemente a empregabilidade entre as pessoas com deficiência em todo o estado de São Paulo. Importante a participação dos sindicatos, dos trabalhadores e do sindicato patronal, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e da sociedade civil. Está aí, portanto, o governo do estado investindo na inclusão. Bom, o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Eu acho que eu vou investir na ideia de fazer um jornal junto com esse cara que estava aqui agora há pouco. Nossa, vai ser sensacional. Vai durar 15 dias, segundo o Carlinho. Fala pra mim, Val, quem que é a entrevistada de amanhã? Luana Pereira, a candidata vice-prefeita pelo PSOL. Falei certo hoje, né, Beto? Candidata vice-prefeita pelo PSOL. Amanhã é a vez dela. Muito obrigado pela companhia e vou agradecer demais sempre a confiança de vocês. A gente volta a se encontrar ao vivo amanhã, 11h30 no Jornal da Câmara. Lembrando que essa edição vai ser reapresentada às 6h30 da tarde aqui pela TV. Uma ótima tarde. Hoje começa a Olimpíada, né? Hoje tem jogo das meninas já, à noite tem rodada do Campeonato Brasileiro e agora às 2h da tarde tem o jogo da seleção feminina de futebol. Uma ótima tarde para vocês, a gente se encontra amanhã. Tchau, pessoal!